A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Raimundo Alves e estou aqui para mais uma pré-aula da nossa lição de adultos da revista da Escola Bíblica Dominical. A pré-aula é um projeto que visa trazer reforço pedagógico e teológico para todos os que atuam na querida Escola Bíblica Dominical. É uma abordagem mais direta, é uma abordagem mais resumida, porém que consegue trazer para você bastante informação, bastante conteúdo para melhor ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste trimestre sobre a divindade e a humanidade de Jesus, tendo como base aí o Evangelho de João, os escritos de João. E é importante a gente conhecer, porque isso faz parte da nossa teologia assembleiana, É importante conhecer essa abordagem sobre a vida de Jesus, tanto da sua humanidade como também da sua divindade. Hoje estudaremos a lição de número 9, que tem como tema Caminho, Verdade e a Vida. A leitura bíblica dessa lição de hoje está em João no capítulo 14. O objetivo geral dessa lição é ensinar que Jesus é o caminho para Deus, a verdade sobre Deus e a vida eterna com Deus. O problema que essa lição visa resolver são os falsos caminhos e as falsas verdades que são apresentadas hoje na humanidade como opções de se chegar a Deus. A lição de hoje, como de costume, está dividida em 3 partes, que a gente chama de tópico, em 3 tópicos. Cada tópico está dividido em 3 subtópicos. Então nós iremos iniciar pelo primeiro tópico de hoje, que vai fazer uma abordagem sobre os ensinamentos, a doutrina de Jesus ali naquela conversa, naquele diálogo com os seus discípulos. Esse tópico está dividido em 3 partes. Vamos começar aí pela primeira. O caminho, a verdade e a vida. No seu discurso, Jesus confere consolo aos discípulos ao afirmar que após sua morte não estariam sozinhos. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, sim, a verdadeira vida de Deus. Este subtópico já traz aqui uma abordagem do discurso, da conversa de Jesus ali com seus discípulos. Ele anunciou sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, mas também já trouxe um consolo, Já trouxe ali uma prévia, uma previsão do que aconteceria no futuro. E quando ele falou que ia para Deus, que ia para o Pai, Tomé já perguntou, já apresentou ali a sua dúvida. Como nós saberemos o caminho? E Jesus foi claro, foi simples e foi direto ao responder. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, com isso, Jesus deixa claro que ninguém pode se chegar a Deus, se aproximar de Deus e muito menos alcançar a vida eterna com Deus, a não ser por Ele, a não ser por Jesus. Consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. Ele tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora e em breve seria crucificado, morto e sepultado. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. O autor fala aqui que Jesus estava angustiado naquela conversa. E isso mostra o lado humano de Jesus. Ele era o ser humano e, com certeza, ao saber que estava aproximando o seu momento de dor, a sua morte, o seu momento de partida, ele estava angustiado. Mas mesmo com o sentimento humano angustiado, ele transmitiu ali que pela sua morte viria uma vitória. Através do seu sofrimento viria coisas boas. Daí vem a expressão que o autor colocou aqui, que era um consolo.
E nesse posicionamento dele, ao mostrar que pela sua morte viria a vitória, pelo seu sofrimento viria um bem para nós, ele mostra aí a sua divindade, né? Ao saber o resultado do futuro, ao saber o que aconteceria no futuro. Então, nesses argumentos aqui, Jesus mostra que era homem porque estava angustiado, tinha sentimento, mas também mostra que era Deus, ao dizer que pela sua morte, com a sua morte, depois viria bens que contemplariam os discípulos. E também, com certeza, né, contemplaria toda a humanidade. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar de tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. E naquela abordagem, naquela conversa, Jesus deixa claro ali uma promessa, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas moradias, há muitos lugares, né? E se não fosse assim, eu não estaria dizendo, né? Então Jesus deixou claro ali, fez ali uma promessa, que essa moradia, né, é uma promessa dele, é uma promessa do Pai, e que vai se concretizar na vida dos fiéis. E essa promessa é a base da crença, do viver e da expectativa da igreja. A igreja vive nessa expectativa, né? Todos os crentes, todos os cristãos aguardam o arrebatamento da igreja, aguardam esse momento em que há de se encontrar com Jesus e viver eternamente na casa do Pai, vendo ser cumprido essa promessa que Jesus falou. Vamos então concluir este primeiro tópico que ora acabamos de estudar. Jesus, através do seu discurso, trouxe um consolo para os seus discípulos. Nós vimos também que Jesus, mesmo angustiado, mostrou o resultado espiritual do que aconteceria com ele. E estudamos também que Jesus fez uma promessa gloriosa que o seu povo vai morar com Deus. Agora nós iremos estudar o segundo tópico. E nesse segundo tópico, nós iremos abordar aqui sobre algumas dúvidas, incertezas, inseguranças e enganos que aconteceram com alguns dos discípulos durante a sua caminhada com Cristo. Este tópico está dividido também em 3 subtópicos. Nós iremos iniciar aí pelo primeiro. A dúvida de Tomé. Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Como podemos saber o caminho? Durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, nós também podemos ouvir as suas palavras. O autor aqui faz uma abordagem mostrando que as pessoas que seguiam Jesus também tinham dúvidas. E ele usa aqui como base do argumento Tomé, né? Tomé ouviu a pregação de Jesus, ouviu o discurso de Jesus e ele foi claro e direto tentando esclarecer as suas dúvidas, né? Senhor, mas diz aí, como que a gente vai saber esse caminho, né? Esse caminho para onde tu vai, esse caminho para o Pai, esse caminho para Deus. Então, Tomé, ele não fez aquela pergunta ali em forma de armadilha, né? Não, ele fez de forma sincera. Ele realmente queria uma resposta. E o autor aborda aí que isso é comum no nosso dia a dia, como seres humanos, como cristãos, seguindo a Cristo, principalmente devido a tantos combates à fé cristã, é comum surgir dúvidas, né? Mas o certo é que, seguindo Jesus, assim como Tomé teve, nós também teremos as nossas respostas. As incertezas de Pedro e Filipe. Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. E Filipe pediu a Cristo que lhe mostrasse o Pai. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que sentiremos semelhante a Tomé, a Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa abordagem, o autor mostra que tanto o apóstolo Pedro quanto Filipe também tinham incertezas naquela mensagem,
naquela conversa que Jesus estava falando. Inclusive ele cita aqui, né, que Filipe chegou a pedir: Senhor, mostra-nos o Pai. Né? Então, na abordagem aqui do autor, são expressões que demonstram incertezas de uma fé, incerteza de uma crença que eles estavam ali depositando em Jesus. Afinal de contas, ainda não havia concluído, né, todo o trabalho vicário de Jesus e revestimento de poder sobre o discípulo. E ele fala aqui que isso também é comum a gente. Né? Nós, como cristãos, temos algumas incertezas, até porque Jesus é Deus, está com o Pai, está muito além dos nossos entendimentos e, às vezes, como seres humanos, somos tomados por essas incertezas. Mas com Jesus, nós temos todo o esclarecimento necessário para nos chegarmos ao Pai. O engano de Judas Iscariotes. O nosso Senhor anunciou que Judas Iscariote iria traí-lo. Ele não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel do domínio romano. Todos conhecemos a história que envolveu Jesus e Judas, né? Judas traiu Jesus. E um dos argumentos levantados por que Judas traiu Jesus é justamente o entendimento errado que ele tinha sobre Jesus. Judas queria que Jesus fosse um revolucionário, que ele libertasse Israel do Império Romano, só que libertasse de forma física, né? Judas chegou a acreditar que ao entregar Jesus, ele ia usar o seu poder de Deus, o seu poder soberano, a sua soberania, e com isso poderia libertar. E não foi isso que aconteceu, né? Jesus liberta todo pecador, inclusive de Israel, mas é uma libertação espiritual. A libertação física só quando estivermos no céu, na vida eterna com Deus. Vamos então concluir este segundo tópico. Nós estudamos que Tomé expôs as suas dúvidas sobre o caminho para Deus. Estudamos também que Pedro e Filipe tiveram incertezas em relação a Jesus. E nós vimos também que Judas se enganou sobre a sua visão sobre a principal missão de Jesus na terra. Chegamos agora no terceiro tópico. E aqui nós iremos estudar mais aprofundado, mais diretamente sobre o tema da lição, né? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. A expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Jesus falou, eu sou o caminho. E nós já estudamos aqui nessa revista, em outras lições, que a expressão eu sou é uma expressão que mostra que Jesus é igual ao Pai, que Jesus também é Deus. Né? Essa expressão eu sou foi usada por Deus no Antigo Testamento quando se revelou e se comunicou com algumas pessoas ali no Antigo Testamento. E Jesus faz uso disso. Então essa expressão eu sou o caminho mostra a sua divindade, né? Aí é João já tentando dar uma pista, já mostrar para os seus leitores que Jesus está mostrando ali que ele também é Deus. E por que ele é o caminho? Né? É porque através da sua morte na cruz, a sua morte vicária, a sua morte redentora, o seu sacrifício ali entregando a sua vida, no mundo espiritual ele abriu um novo caminho para se chegar a Deus. E esse caminho também é no mundo físico, porque requer atitude de pessoas, né? Quem crê em Jesus está seguindo esse caminho para se chegar a Deus. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo.
Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Nós sabemos que, com o passar do tempo, principalmente nos tempos que estamos vivendo, tem se relativizado muito a verdade. Muita coisa que era boa, era concreta, era verdade, as pessoas têm relativizado. Mas de acordo aqui com a lição, de acordo com a Bíblia Sagrada, a pessoa que quer conhecer sobre Deus, se chegar para Deus, só existe uma verdade. Essa verdade é Jesus. Sobre Deus, sobre a vida eterna com Deus, Ele é a verdade absoluta. E essa verdade, ela é diferenciada, porque o mundo vive em busca de verdades. Mas essa verdade que encontra-se em Jesus é a verdade que é oposta da falsidade e é a verdade que produz conhecimento para Deus. O mundo continuará com suas dúvidas e as suas indagações, mas Jesus continua e permanecerá sendo a verdade que nos conduz a Deus. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física, mas à vida que contrapõe a morte espiritual. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Essa vida que é Jesus não está dizendo que é uma vida física, não se relaciona a uma vida física. A vida que Jesus oferece é a vida eterna. Ele é eterno, por isso que ele é a vida eterna. É Ele que nos conduzirá à vida eterna com Deus. A vida física, ela passa. A vida física é passageira. Mas Jesus, que é a vida eterna, permanece para sempre. E por que Ele é essa vida? Por que Ele produz essa vida? Porque Ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. Ele estava na criação com o Pai, com o Espírito Santo. Ele permanece sendo Deus. E ele permanece sendo essa fonte da vida, que gera vida. Uma vida de verdade na vida daqueles que o aceitam e que o seguem, mas principalmente a vida eterna com Deus, que ele vai galardoar todos aqueles que crêem nele e aceitá-lo como caminho, verdade e vida. Vamos concluir então este terceiro tópico. Nós estudamos que Jesus abriu um novo caminho para se chegar a Deus. Estudamos também que Jesus é a verdade absoluta e imutável. E nós vimos também que Jesus é a vida que nos liberta da morte espiritual. Bom, meus irmãos, nós já chegamos na conclusão da lição. Como vocês viram aí, essa nossa pré-aula é bem direta, bem prática, bem resumida, fazendo uma abordagem aqui clara do que o autor quer que eu e você ensinamos na escola bíblica dominical. Vamos agora à conclusão. Vamos ver como que o autor abordou aqui a parte final da lição. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Isso aqui foi abordado na lição, que é comum nós como seres humanos termos dúvidas e incertezas no nosso viver cristão. Mas tendo Jesus como nosso caminho, nossa verdade e a certeza da vida eterna com Deus, a gente vai esclarecendo essas dúvidas porque Ele nos revela através do seu Espírito Santo. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Esse é um papel do Espírito Santo, que Jesus falou que rogaria ao Pai, que enviaria o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador. Então, mesmo com incertezas e com dúvidas, o Espírito Santo nos traz consolo. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com Ele. Esse é um dos principais bônus para quem crê em Jesus,
voltar a ter comunhão com Deus, né? Além de você ter Jesus como o caminho a seguir, a verdade absoluta para você guiar a sua fé e a certeza da vida eterna com Deus, ao crer em Jesus, ao aceitar Jesus, nós renovamos ali a comunhão com Deus, né? Agora nós temos comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou para entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, falar com o Pai, e em secreto o Pai vai nos abençoar, porque assim nós temos comunhão com Deus. E isso tudo através de crer em Jesus, crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida para com Deus. Vamos agora à aplicação da lição. Essa abordagem aqui é para tentar ajudar você em que áreas do nosso viver ou do viver da igreja a essa lição pode ser aplicada. E uma aplicação que pode ser feita nessa lição é para confrontar os diversos caminhos errados, né? As diversas opções espirituais que surgem no mundo tentando conduzir as pessoas para Deus, mas são caminhos e direcionamento falsos. Essa lição pode ser aplicada também para contrapor essa relativização da verdade que a gente vive hoje, mostrando que Jesus é a verdade absoluta sobre Deus e sobre a vida eterna com Deus. E essa lição serve também para refutar, né, as opções de vida sem Deus que algumas pessoas têm, insistem em ter e às vezes ainda quer obrigar os outros, né, a tirar a sua crença de Deus, parar de acreditar em Deus e levar uma vida sem Deus. A lição nos leva a acreditar que Jesus é essa vida, a vida que nos conduz para Deus, para a vida eterna com Deus. Eu quero deixar também para você uma dica pedagógica, uma forma de você praticar o conteúdo dessa lição. Você pode provocar, gerar ali entre os irmãos um pequeno debate, uma pequena discussão sobre alguns valores ou alguns costumes, algumas tradições que até um tempo desse atrás era tido como verdade e depois foram relativizadas. Um exemplo que a gente tem hoje, a diferença hoje, por exemplo, de o respeito entre filhos e pais, né? Mostre que isso está relativizado, também a questão de autoridade está relativizada. Mas mostre também que com Deus é diferente. Tá? Jesus é a verdade absoluta. Jesus é o caminho absoluto, é o único caminho para Deus, é a verdade absoluta sobre Deus. E a única vida que as pessoas alcançarão com Deus é através de Jesus. E assim, chegamos ao final da nossa lição. Eu quero agradecer a sua audiência até aqui, ter ficado estudando aqui com a gente, né? Pedindo sempre que o Espírito Santo, que Deus ilumine teu coração, ilumine a tua mente para uma boa aula, para uma boa ministração na Escola Bíblica Dominical. Se Deus permitir, até a próxima semana estaremos aqui para mais uma pré-aula. Fique com Deus.